vocês? Eu sou a Isabela e essa é mais uma Avalanche Literária e hoje eu vim aqui compartilhar alguns dos livros que eu mais gostava de ler quando eu estava no início da adolescência. Então, eu sempre gostei de ler livro com histórias que se passavam no ensino médio, que passavam no colégio, que tinha a garota, aí a garota tinha que fazer alguma coisa e a garota encontrava o garoto, e aí a garota não ficava com o garoto, mas depois a garota ficava com o garoto, e aí no final dava tudo certo. Com o passar do tempo, eu fui mudando um pouco o meu gosto, não de parar de gostar de ler esses livros, porque eu ainda amo, mas assim, de ler outras coisas. Mas quando eu tava lá no início da adolescência, era só isso que eu lia. Então eu sei que tem muita gente que gosta muito desse tipo de livro, essas historinhas assim, mais novo adulto, jovem adulto. Então eu vou indicar alguns, não são livros recentes, né, são livros mais antigos, mas eram livros assim que eu podia ler quantas vezes eu quisesse, que eu nunca me cansava. Eu lia várias vezes e eu amava. O primeiro livro é Sorte ou Azar, da Meg Cabot. Eu acho que ele tá aqui em algum lugar. Esse livro vai contar a história da Jean, ou Jinx, que é uma garota que sai da cidade dela no interior de Iowa, que é um lugar muito rural dos Estados Unidos. Ela vai morar em Nova York, porque ela teve um problema na cidade dela. Ela levava a vidinha dela pacata e tudo mais, até que um cara começou a perseguir a menina, e a menina teve que fugir. Esse livro é pra você, que fica stalkeando a pessoa o dia inteiro, que não sabe fazer nada da vida, só fica stalkeando o crush, só fica seguindo o crush. Vai que o crush muda de cidade por sua causa, pensa nisso. Então a Jean foi pra Nova York morar com a família da tia dela. Chegando lá, ela tem uma prima que ela descobre que é doida e ela fica meio que afinzinha do vizinho deles. Só que o problema é que a prima dela também é afim do vizinho e a prima dela é meio maluca. Por quê? A prima dela acha que é bruxa. Quem nunca, não é mesmo? E a prima dela acredita nisso porque quando elas eram pequenas, a avó delas contou pra elas uma história sobre a família. Ela dizia que a família era descendente de bruxas e que a antepassada delas era uma bruxa muito poderosa e que provavelmente na geração delas alguém herdaria o poder. Então essa prima tá super convencida de que quem herdou o poder foi ela. Esse livro é uma leitura super fluida, super tranquila, super rápida e divertida. Eu amo a Meg Cabot, vocês vão ver que vão ter mais livros da Meg Cabot, porque tudo que eu fazia na minha vida era ler livro da Meg Cabot. Então leiam Sorte ou Azar, porque... Outro livro que eu gostava muito de ler era Kick Strike e a Cidade das Sombras. E esse livro se passa em Nova York e vai contar a história da Ananka, que é uma garota que um belo dia não tinha nada pra fazer e resolveu fazer um esquema de reconhecimento do território ao redor do apartamento dela. Ou seja, a menina não fazia nada da vida e ela foi e falou, vou sair de casa pra fazer nada. Ananka, troca de vida comigo, por favor. E no meio dessas andanças dela, ela vê uma menina diferentona, esquisitinha, andando toda de preto, toda doidona. Aí ela fica o quê? Ao invés de ela ir pra casa e ficar trancada no apartamento dela, não. Ela começa a ficar obcecada na menina, ficar observando a menina. Eu não lembro muito bem como isso acontece, mas as duas acabam se encontrando. E aí essa garota simplesmente recruta ela e mais alguns pra poder fazer uma missão embaixo da terra. Ou seja, elas acabam descobrindo que embaixo de Nova York tem uma cidade das sombras abandonada. Elas vão ter que lidar com criminosos, vão ter que lidar com bandidos, vão ter que lidar com a máfia, o negócio é pesadão. Esse livro é muito incrível, é muito genial. Eu lembro que quando eu li foi uma leitura super diferente. Eu achei a história muito original, porque até então eu só tava acostumada a ler aqueles livrinhos de romance água com açúcar. E esse livro, se eu não me engano, eu acho que não tem romance. Eu acho que não tem romance. Mas enfim, é muito bom porque as meninas são muito fodas e... Outro livro que eu gostei muito de ler foi o Em Outro Lugar. Esse livro é um pouco triste porque ele vai contar a história de uma menina, Alice, que ela morreu atropelada por um táxi. E a partir daí ela começa a narrar a história dela. Apesar de ser um tema um pouco pesado, é legal porque a autora ela criou um universo muito diferente do que a gente está acostumado a ver em histórias que falam sobre vida após a morte. Eu naquela época nunca tinha lido nenhuma história assim, então pra mim foi muito surpreendente, muito diferente e eu acabei gostando muito. Na realidade do livro, a Alice vai parar num lugar que é como se fosse o nosso mundo. Tem casas e pessoas e cidades e as pessoas se organizam, sabe? Elas levam uma vida normal. Na verdade, elas não levam uma vida porque elas estão mortas, mas elas estão lá. E aí ela acaba indo morar com uma tia, a avó dela, que faleceu há muito tempo. Ela conhece essa tia, fica próxima dela. E o diferencial, estar morto para estar vivo? Esse contexto é que nesse lugar as pessoas, ao invés de envelhecerem, elas vão rejuvenescendo até virarem bebezinhos e estarem prontas para reencarnar de novo. Então é muito diferentona a história, muito legal, eu gostei muito. E agora que eu tô falando dele, me deu muita vontade de ler de novo. O próximo livro que eu vou falar, ele é bem na vibe Hannah Montana, é Os Segredos de Minha Vida em Hollywood. Esse livro vai contar a história da Caitlin, que é uma atriz de Hollywood, que tá entediada, porque claro, se você é uma atriz de Hollywood, você vai estar entediada, você vai querer uma vida normal. Ela cansou, ela quer um pouco de sossego, ela quer ter um pouco de vida normal, e aí ela conversa com a amiguinha dela lá, que não tem nada de popstar, e fala, querida, chama no probleminha. Ela vai estudar num colégio e tentar ser uma garota normal. Eu não lembro muito
muito bem da história a fundo pra poder dizer o que eu achei, porque eu já li há muito tempo mesmo, tipo, sei lá, uns 9 anos atrás. Mas eu lembro que eu gostei muito e eu sei que esse livro, pra quem gosta de série, é legal, porque são 4 livros, eu acho que eu só li 3, mas enfim, um dia com certeza eu vou pegar e vou reler tudo e ler o que eu não li ainda, porque é uma história muito divertida. Outro livro que não tem como eu não falar sobre ele, que foi muito importante pra mim na época que eu li ele, foi o Avalon High, da Meg Cabot. Esse livro vai contar a história da Ellie. Ellie é filha de professores, e esses professores foram passar um ano sabático, um ano pra poder estudar, pra poder fazer pesquisa, e levaram a filha junto com eles. E ela se matricula num colégio da cidade. E nesse colégio, claramente, vai ter esse cenário que a gente sempre vê nos livros e filmes de adolescente americano. Tem o colégio, tem a garota muito popular, tem o cara muito popular, e tem um amigo do cara muito popular. E aí vira aquela coisa que a gente já conhece. Mas o mais legal desse livro é que ele remonta a lenda do Rei Arthur nos dias atuais. Então ela vai perceber que essas pessoas que estão fazendo parte da vida dela, de alguma forma, se assemelham com o que aconteceu na lenda do Rei Arthur. E é tudo amarradinho, sabe? Não é tipo do nada, tô aqui de boas, aqui na minha vida do ensino médio, sentei aqui e percebi que tudo é igual na lenda do Rei Arthur. Não, os pais dela são historiadores, então eles têm... Eu não lembro muito bem, mas eu tenho quase certeza que eles pesquisam sobre isso também. Tem um lance da espada, de Excalibur lá. E a história é muito boa, porque é da Meg Cabot, ela sabe como ninguém criar ótimas personagens femininas. Ela me ensinava desde pequena coisas e noções que eu fui descobrir que tinha nome, sei lá, 3 anos atrás, que eu não sabia disso. A Meg sempre traz personagens femininas muito fortes, ela sempre traz essa coisa da personagem principal, que não tem só um romance ali. Ela coloca outras coisas e outros elementos, e esse livro é um dos exemplos, assim, mais fortes que eu posso dar pra vocês disso. E a parte boa é que, além de tudo isso, você ainda vai estar aprendendo um pouco de história, vai estar aprendendo sobre a lenda do Rei Arthur. Então não perde tempo e lê, porque esse livro é muito bom. Bom, gente, então foi isso. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham ficado com vontade de ler os livros que me fizeram muito feliz quando eu tava no início da minha adolescência. Se vocês já leram algum desses livros, ou se querem deixar aí dicas de livros que vocês estão lendo agora, ou que vocês leram também nesse período de vocês, aqui embaixo pra eu poder ler, eu vou adorar, porque eu adoro ler de tudo, e qualquer coisa que vocês me indicarem, eu vou adorar. Semana que vem eu volto com mais um vídeo. Beijo e até logo!